tetelestai. É uma pronúncia diferente, não é línguas estranhas, isso é em grego. Tetelestai quer dizer está consumado. Então nós vamos falar sobre esta palavra. Eu queria que você abrisse comigo em João 19:30. Então vamos falar sobre tetelestai. João capítulo 19, versículo 30, e você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, nesta leitura. Então, Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito a Deus. Amém? A palavra está consumado no grego, como já falei, é tetelestai. É uma palavra que tem mais significado do que apenas está consumado. E hoje é o primeiro culto após a morte e ressurreição de Cristo, que é o domingo da ressurreição. Esta foi a última palavra que Jesus falou ao estar na cruz, quando já estava prestes a morrer. Tudo está consumado. Por que Jesus diz tudo está consumado? E foi exatamente após ter bebido o vinho. Ele estava com sede, pediu água, então o soldado romano embebeu uma esponja em um barril de vinagres e simplesmente deu a Jesus. Agora, eu estava lendo uma história arqueológica a respeito dessa esponja com vinagre. Queria falar aqui uma coisinha para você, que talvez você não saiba, mas eu quero falar sobre curiosidade. Dito por arqueólogos. Eles dizem que, naquela época, as pessoas faziam suas fezes em lugares, em latrinas, e era exposto. Então as pessoas pegavam vinagre e jogavam para desfazer, para não produzir aquele cheiro, aquele mau cheiro, e passavam uma esponja para fazer a limpeza e embebiam essa esponja no vinagre. E também usavam a mesma esponja, porque havia muitas mortes, às vezes sangue. Eles limpavam com aquela esponja o sangue das pessoas e botavam naquele balde, naquele recipiente com vinagre para limpar novamente a esponja. E dizem que foi uma dessas esponjas, embebida num desses baldes de vinagre, para esses fins, que o soldado romano tirou e deu de beber. Como se não bastasse todo o nível de humilhação que ele já havia sofrido, ainda teve que se submeter a esse tratamento. Tudo porque precisava pagar um preço pela minha liberdade, pela sua liberdade, pela minha salvação, pela sua salvação. Então, quando ele declara, está consumado, ele quer dizer, todas as profecias que haviam a respeito de mim, do Messias, se cumpriram, nenhuma delas ficou sem se cumprir. Amém? Então está consumado, é o tetelestai.
quer dizer mais do que está consumado. Quer dizer, tudo que estava escrito a meu respeito foi cumprido. Então eles usavam no grego essa palavra, o tetelestai, para dizer algumas coisas, para se referir a algumas coisas. Entre eles acabei com a minha tarefa, acabei com a obrigação que me foi imposta. Então, quando Jesus diz tetelestai lá no Calvário, ele está gritando, ele está dizendo: eu cumpri a missão para a qual eu fui enviado ao mundo. Amém? Eu venci, eu realizei a minha tarefa. Então nós podemos dizer aqui, com toda a nossa convicção, com toda a certeza, de que Deus está aqui. Eu quero falar para você, você tem toda a autoridade para dizer: Jesus cumpriu o seu dever, não falhou em nenhum, com a minha vida, com a sua vida, e é por isso que eu posso declarar para você: há esperança para você. Deus vai cumprir todas as promessas da sua vida. Quantos pode dizer amém? Então diga tetelestai, fala aí, vamos desenrolar essa língua aí. Tetelestai, fala aí. Amém? O pessoal da internet também fala tetelestai aí. Fala: eu vou cumprir também a minha missão que Deus determinou para que eu ficasse, para que eu viesse ao mundo. Amém? Então tetelestai quer dizer que nenhuma das promessas de Deus ficou sem ser cumprida. Então, haviam muitas profecias sobre o Messias. E a penúltima profecia foi que ele beberia vinagre. O salmista disse: lhe deram vinagre para beber, e a última serão quebrados. E de fato nenhum dos seus ossos foi quebrado. Entende? Então, Deus cumpriu todas as palavras que haviam sido proferidas, todas as promessas que haviam sido ditas e escritas a respeito do Messias, nenhuma ficou sem se cumprir. Se Deus tem promessa com a sua vida, vamos usar o tetelestai aqui, que foi dito por Cristo na cruz do Calvário. Vamos usar o tetelestai para dizer para você que assim como Deus cumpriu todas as profecias na vida sem ser cumprida nenhuma, também na sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui? Faça assim, diga: eu tenho promessas. Pois é, nenhuma das promessas de Deus para você, preste bem atenção no que eu estou dizendo, vai ficar sem ser cumprida. Nenhuma. Ok? Não importa se vai demorar ou não. O que importa é que as profecias a seu respeito, as promessas ao teu respeito vão se cumprir. Eu não sei quando, porque haviam promessas na vida de Jesus sobre a vida do Messias de 2, 3 anos, 3.000 anos. Deus tem promessa para você, então aguarda que vai se cumprir. Aí talvez você diga assim: mas Deus está demorando, por que Deus não cumpriu a promessa na vida do fulano, ou ainda não cumpriu promessa na minha vida? Calma, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Aí talvez alguém diga assim: mas por que não se cumpriu na vida de fulano? Bom, Deus tem compromisso com o que Ele diz. Deus não tem compromisso com o meu comportamento nem com o seu. Quem está entendendo?
Deus tinha compromisso com a vida de Jesus e ele cumpriu o plano dele, cumpriu. Mas se Jesus resolvesse sair, você já imaginou? E um dia ele até se sentiu tentado, porque teve um dia que ele, quando ele viu o cenário da cruz, quando ele estava no monte da oração, lá no Getsemane, quando ele teve a visão do cenário do Calvário, viu pelo que ele iria passar. A Bíblia diz que ele suou sangue. O que ele fez? Se possível, passe de mim esse cálice. Você lembra? O que ele quis revelar ali? Que a sua alma estava querendo sair de um plano. Porque a nossa humanidade muitas vezes não quer encarar o nosso destino. Quem está entendendo? Quando ele viu o processo pelo qual ele passaria, que era um processo dolorido, que era um processo de cruz, muito sofrimento, de muita humilhação, a humanidade dele quis fugir do projeto de Deus. Mas graças a Deus que ele disse: Pai, cumpra-se a tua vontade. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus cumpriu a promessa na vida de Jesus, mas o plano para a vida de Jesus, para que ele cumprisse o seu propósito, nesta rota estava um calvário, nesta rota tinha uma cruz, nesta rota tinha muito sofrimento, tinha muita humilhação. Quem está entendendo? Então, Deus cumpriu, mas Jesus fez a parte dele. Sabe o que ocorre com muitas pessoas que às vezes não veem a promessa de Deus se cumprindo? É que elas não continuam na rota de Deus. Você conhece uma pessoa que começou bem, mas que não está hoje? Para onde ela está? O que ela está fazendo da sua vida? E ela quer que a promessa se cumpra. O tetelestai só vai se cumprir na vida de uma pessoa que se manter na rota de Deus. Amém? E lá no final Deus vai honrá-la. Deus vai dizer: você passou por todo o processo, então agora eu estou te dando a honra. Eu estou te abençoando. Amém? O tetelestai é você chegar no final da sua carreira. O tetelestai é você chegar no final da sua jornada. O tetelestai é você chegar no final da sua vida espiritual, da sua vida terrena, da sua vida física, e dizer: eu consumi, eu cumpri a minha proposta, eu cheguei até o fim, eu não desisti, está consumado, acabou, foi carimbado. Eu estou hoje entregando ao Pai, dizendo: eu realizei a missão que me foi dada. Você está entendendo? Tetelestai. Não é apenas uma palavra. Tetelestai é o fechamento de uma missão. Tetelestai é o fechamento de uma proposta. Tetelestai é você cumprir aquilo que te foi determinado, aquilo que Deus confiou a você, e no final você passou por todo o processo e você chegou no final da sua caminhada e disse: Senhor, pode carimbar, porque eu cumpri aquilo que me foi dado. Deus cumpre a sua promessa, cumpre. Deus muda o que prometeu? Não. Agora, por que não se cumpre na vida de pessoas? Analise a rota que as pessoas fazem para elas. Quando vem um problema, quando vem uma crise, né? Tem gente que se desvia quando está na crise, tem gente que se desvia quando está na bênção. Já viu alguém, né, que está desempregado, está passando um aperto, um perrengue na vida, e ela vai orar a Deus, vai pedir milagre, vai pedir que Deus a abençoe, que Deus a cure, ou que Deus lhe abra a porta financeira, melhor dizendo. Aí Deus lhe dá um emprego, lhe dá uma coisa boa, e a pessoa vai embora, some. Então tem bênção que tira a pessoa do caminho de Deus, assim como tem problemas que também tiram a pessoa da rota do tetelestai. Entende? Do filho que cumpre a promessa.
Tem gente que às vezes está morrendo, está num leito de dor. Você ora por ela, você ora, ela entra em oração, ela se conversa, ela busca Deus e ela é curada. Aí depois de um tempo ela vai embora, some de Deus. Então, nós podemos entender que Deus não falha com as suas promessas, o homem falha com as suas obrigações. Entendem? Esse é o processo. Falhamos na correspondência do propósito que Deus tem para nós. Muita gente falha. O que eu mais vejo são pessoas falhando. E depois dizem, eu me desviei porque Deus não me atendeu a oração. Eu estou fraco porque Deus não me atendeu a oração. Eu estou desistindo porque Deus não me responde. Por onde você anda? Que rota você traça para a sua vida? Que caminhos você busca para você? O tetelestai é você chegar no final, é você ter passado por tudo, é você ter rompido todas as barreiras, é você ter ultrapassado todos os limites, é você ter ido além da dor, é você ter sofrido, você ter passado por todas as crises, e você chegou no final e disse, eu venci, eu ganhei, eu cumpri a minha missão, a minha etapa. Tetelestai, está consumado. Pai, eu te entrego aquilo que o Senhor me determinou para fazer. Então, queridos, Deus não, de maneira alguma, deixou de cumprir a profecia a respeito de Jesus. Uma hora se cumpriu. E eu tenho certeza que Deus não vai deixar de cumprir nenhuma promessa que Ele fez para você, porque Ele não é mentiroso, Ele é Deus verdadeiro, amém ou não? Ele vai cumprir. Agora compete a você também se manter na rota, se manter no caminho, manter a sua estima, manter o seu controle emocional. Compete a você manter equilibrar a sua ansiedade, não se permitir desesperar e acreditar e crer e confiar e ter a certeza de que Deus vai cumprir com a parte dele no acordo. Então vira para o vizinho e diga assim, Deus vai cumprir a parte dele. Diga, Ele sempre cumpriu a parte dele. Agora compete a nós cumprirmos a nossa parte. Isso é tetelestai, é estar consumado. Tetelestai também tem uma ideia de acabei o meu trabalho. Tetelestai quer dizer, eu acabei o meu trabalho. Quando um pai dava uma tarefa para um filho, o filho concluía esta tarefa com êxito. Então o filho chegava e dizia, tetelestai, acabei o meu trabalho. O Senhor me confiou uma tarefa, eu cheguei ao fim. Então, ao morrer na cruz, Jesus estava cumprindo um trabalho, uma tarefa que o Pai lhe confiou. E disse, filho, é muito dolorido, filho, você vai sangrar muito, filho, você vai estar na mão de homens que são pagos, treinados, eles são frios, eles são calculistas, eles são preparados, são treinados, são soldados treinados para fazer as pessoas sofrerem. Eles ganham para tirar sangue e destruir pessoas. Essa é a sua missão, filho. Esse é o seu trabalho. Você aceita? Jesus, sim, Pai. Eu me submeto à tua vontade. Porque o Pai diz, é a única forma que temos de resgatar esse próprio homem que machuca a Deus. É a única maneira que temos de trazê-lo de volta. E é preciso que você doe sua vida. Você está disposto? Sim, Pai. Esse é o seu trabalho. Entende? Filho, eles vão te crucificar, eles vão botar pregos em suas mãos, a coroa de espinho na sua fronte, você vai sangrar, eles vão escarnecer de você, serão 2 dias de sofrimento. Você aguenta levar chibatadas, chicotes, feito de
crina de cavalo com ossos humanos na ponta, ou com ossos de animal, que quando tocar, quando esse chicote atingir seu corpo, eles vão penetrar e vão cortar sua pele. Você está disposto a isso? Esse é o seu trabalho, eu estou disposto, Pai. Então, quando Jesus assume isso, Ele está assumindo papel. Então, tetelestai é dizer, eu cumpri o meu trabalho, a tarefa que me foi dada, eu cumpri. Agora eu chamo para você, eu estou fazendo um paralelo do tetelestai de Jesus para o meu e seu, porque nós também temos um tetelestai, amém? Nós temos um grito de estar consumado no final da nossa carreira. Deus te deu uma tarefa nessa vida. Qual é a sua tarefa? A sua tarefa é de ser fiel, a sua tarefa é de ser leal, a sua tarefa é de ser santo, a sua tarefa é de renunciar ao pecado, a sua tarefa é de cuidar e amar a sua família, a sua tarefa é de ser leal àquelas pessoas que estão contigo, a sua tarefa é ser humano para os humanos, é tratar bem as pessoas. Esse é o seu dever. E você chega no final da sua carreira e diz, Pai, o trabalho que o Senhor confiou para mim, como crente, como ser humano, como marido, como esposa, como filho, como um líder, como um pastor, como um gestor, eu cumpri. Sabe o que eu vejo hoje? Muitos gestores da nossa geração que estão matando as pessoas, estão sendo cúmplices da morte de muitas pessoas. Isso não é tetelestai. Isso é falhar na sua missão. Isto é não ser honrado. Isto é não viver os valores que Deus os constituiu para ser. Cada vez que falhamos como homens, como mulheres de Deus, cada vez que falhamos como pais, nós não estamos cumprindo o nosso tetelestai. Não estamos cumprindo o nosso dever. Cada vez que falhamos como seres espirituais, como homens de Deus e mulheres de Deus, em não cuidar daqueles que Deus nos deu, o que nós estamos fazendo? Sendo negligentes. E provavelmente não chegaremos no final da nossa jornada e falamos assim, o trabalho que nos foi confiado, Senhor, nós cumprimos. Este é o meu tetelestai. O Senhor confiou um trabalho para mim, eu estou te entregando. Eu cumpri meu dever. Qual é o seu tetelestai? No final da sua jornada, o que você vai dizer para Deus? Qual é a palavra que vai sair da sua boca? Eu cumpri o meu dever, Senhor. Foi difícil, foi dolorido. Sangrei bastante. Encontrei muita gente opositora no meu caminho, muitos críticos que queriam me destruir. Encontrei muita gente que nunca me aplaudiu, nunca me incentivou. Mas eu cumpri a missão, o trabalho que me foi confiado. Então, quando Jesus deu a sua vida pela humanidade, Ele teve autoridade para gritar, tetelestai, está consumado. Eu consegui. Amém? Então, coloque-se diante de Deus hoje e diga, eu vou cumprir o meu chamado, a minha missão, custe o que custar. Não tem nada que vai me tirar dessa rota. Eu vou chegar no final da minha caminhada e vou dar glória a Deus, e Deus vai ficar muito satisfeito comigo. Porque Ele me confiou e eu cumpri. Amém? Eu anotei apenas 4 aqui, dos muitos significados de tetelestai. Mas uma outra coisa que tetelestai quer dizer. Então, quando alguém ia ao banco pagar uma conta, alguma coisa, o bancário, que hoje são os caixas, então ele carimbava ali aquele documento dito, o documento saía com carimbo, tetelestai, que quer dizer, a dívida foi paga, foi quitada. Glória a Deus. Amém? Então, a Bíblia diz que Jesus pagou a nossa dívida, está lá em Colossenses, né? Que Ele pagou todo o escrito de dívida que havia contra nós.
Então, quando Jesus grita, está consumado, tetelestai, ele quer dizer, eu paguei a dívida do homem. O homem está livre, está quitado dessa dívida. Amém ou não? Então, olha para o vizinho assim e diga, da parte de Jesus, diga, da parte de Jesus, da parte de Deus, não tem dívida com você. Você está livre. Diga, não tem credor, não tem demônios que possam chegar com a tua vida e tentar reivindicar você, porque a dívida foi paga, tetelestai. Amém? Glória a Deus. Então, querido, da parte de Deus está tudo certo. Agora tem a minha parte, tem a sua parte, tem a parte da humanidade, tem a parte do homem. Qual é a parte do homem? É aceitar essa dívida paga e não fazer outras dívidas. Se foi pago, por que eu tenho que fazer outra dívida? Por que eu tenho que arrumar encrenca para a minha vida? Por que eu tenho que sujar o meu nome de novo? Você já viu uma pessoa que estava com o nome no Serasa não sei quanto tempo, não conseguia um crédito, não conseguia um cartão, não conseguia nada. Aí de repente tem um tetelestai, uma bênção. Alguém vai lá, o Serasa faz uma promoção de 95% de desconto. Aí você vai lá e quita a dívida. Só que depois você esquece, vai e faz outra dívida de novo. E fica pendurado por muito mais tempo, esperando um libertador de novo. Tem gente que é livre, foi livre, se tornou livre, Jesus pagou a dívida, mas a pessoa vai lá e faz um crédito de novo com o capiroto, faz um crédito com o pecado, faz um crédito com a vida ruim, faz um crédito novamente com os capirotos da vida, os capetas, vai lá, faz um crédito com eles, e daqui a pouco tem espíritos tentando, reivindicando a vida, tentando tirar o direito, vindo para cobrar aquela dívida que já tinha sido paga. Então, nós temos uma obrigação. Qual é a nossa obrigação? Manter a nossa vida em liberdade em Cristo Jesus, amém? Manter a nossa vida livre, esta é a sua obrigação. Manter sua vida longe de condenação, porque o apóstolo Paulo aos Romanos 8 diz, versículo 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que passaram do estado da morte para o estado da vida. Então não há condenação para quem está em Cristo. Mas se por alguma razão você sair de Cristo, deixar de estar em Cristo, então a condenação volta. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque as pessoas têm a mania de dizer, não, agora não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Bom, você está dizendo só porque você conhece o versículo? Ou você está dizendo porque tem entendimento de que você tem vida em Cristo, você está vivendo em Cristo? Não, eu estou vivendo em Cristo. Ah, então glória a Deus, nada vai te condenar. Mas se você tem apenas a consciência do versículo, literalmente, conhece, mas não está em Cristo, você estava por 1 ano, estava por 2 anos, estava por um tempo, mas agora você resolve sair da posição em Cristo. Nós perdemos o direito. Quem está entendendo? Então o que você tem que fazer? Manter-se em Cristo. Amém? A igreja precisa se manter em Cristo, se preservar em Cristo. O cristão precisa se manter em Cristo. Eu preciso me manter em Cristo. E quando eu digo me manter em Cristo, é todos os dias, todos os anos, todas as semanas, todos os meses. Eu estou em Cristo, porque é em Cristo que eu me livro das condenações. Então, tetelestai é pagamento de dívida. Jesus pagou a dívida. Então você quer um tetelestai na sua vida, pague também suas dívidas. E agora não estamos falando de coisas espirituais, mas pague suas dívidas físicas.
para que você tenha a autoridade para chegar no final e dizer: está paga todas as dívidas. E aí, quando você tem essa postura de acertar as contas com Deus, então Deus te ajuda, abre portas, faz milagre, faz coisas acontecer na sua vida, porque vê a predisposição sua para resolver aquilo. Tetelestai. Você quer chegar no final da sua caminhada e dizer: olha, eu não sei como, mas eu consegui. Deus me fez coisas extraordinárias, eu paguei. Quando você está disposto a pagar, quando você está disposto a ter um tetelestai na sua vida, a quitar os seus compromissos, as suas obrigações, as suas responsabilidades, Deus sabe que você não tem condição, mas tem desejo, e você fez a dívida, talvez num acidente, ou por uma necessidade. Então Deus vem com o seu milagre, porque Deus é Deus justo e fiel, amém? Ele quer ver os seus abençoados e felizes, e Ele quer te ver assim, amém, povo? E Ele vai te ver assim, Ele vai te ver feliz. Isso é o tetelestai, pagamento de dívida. E o último ponto aqui que eu notei, só que tetelestai é muito mais do que isso. Claro, estou reduzindo porque nós estamos no culto de domingo, temos tempo para... a gente até decidiu fazer reunião aqui no máximo em 1h30, né, estourando quando o Espírito Santo pegar a gente assim na esquina, então no máximo 2 horas, mas é no máximo 1h30 de culto nesse período. Tá. Agora, tetelestai também significa posse de propriedade. Posse de propriedade. Quando alguém comprava um terreno, ou fazia um pagamento total de uma propriedade, ele recebia a escritura registrada com carimbo de tetelestai. Amém? Que dizia: agora você é dono, você é proprietário por direito e de fato disso tudo. Então, quando Jesus gritou: está consumado, tetelestai, Ele quis dizer que você, como propriedade exclusiva de Deus, agora você é de Deus, legalmente. Deus é o seu dono por direito, amém? Deus é o seu Senhor por direito, você é de Deus, seu coração é de Deus, sua casa é de Deus, sua família é de Deus, sua propriedade é de Deus, suas finanças é de Deus, tudo o que você tem e o que você é de Deus, amém? E é por isso que você pode dizer até mesmo: a minha família é de Deus, mesmo que eles estejam desviados, provando do pecado, lá no caldeirão do Hulk. Mas se tem um título sobre você, tudo que é seu é de Deus. Título de propriedade. Jesus pagou. Foi isso que o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,9, entendeu. Somos propriedades exclusivas de Deus. Você já passou num terreno que não tem nada construído, mas tem uma placa lá: não jogue lixo, propriedade particular. Eles querem dizer: este terreno tem dono, é uma propriedade particular, não é um lixeiro, não é um depósito de lixo. Vá jogar lixo no seu quintal. Você tem um título de propriedade de Deus. Por isso que quando você viola você mesmo, você está causando, está cometendo um crime chamado defraudação. Entenda comigo. Por isso que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, ele disse: agora nós somos templos do Espírito Santo. Ele diz: não pertencemos mais a nós mesmos, nós somos templo do Espírito de Deus. Entendeu? E cada vez que você viola o templo de Deus, Paulo diz, você vai se ver com Deus. Quando você viola o seu corpo, quando você viola você,
você está defraudando a você próprio. Mas você não está defraudando só você, você está defraudando uma propriedade que não é sua mais, é de Deus. Amém? Por isso que quando uma enfermidade chegar, se aproximar da sua vida, você tem autoridade para dizer assim: doença, alto lá, eu sou propriedade de Deus, meu corpo é propriedade do Espírito de Deus, portanto, você não tem autoridade para entrar. Entende? Então nós somos de Deus, amém? Nós somos de fato de Deus. Então a morte de Cristo carimbou essa propriedade e nos devolveu para Deus. Por isso que a Bíblia chama de resgate. Por isso que a Bíblia diz redenção. O que é redenção? É pagar uma dívida, é resgatar, é trazer para a posse aquilo que estava na mão alheia, que havia sido sequestrado. Então tetelestai é dizer, é Jesus gritando na cruz do Calvário, dizendo, está consumado, dizendo, eu paguei a dívida, o título de propriedade de Deus, de cada ser humano, dos que já existem, dos que ainda vão nascer, é tua, o Senhor tem o título definitivo da vida deles. Glória a Deus. Então olha para o vizinho aí e diga assim: nós somos de Deus. Diga, não tem mais dívida, somos livres, o amor de Jesus nos alcançou, amém? Então isso é tetelestai, está consumado. Agora, veja-se propriedade de Deus, coloque-se como propriedade de Deus, entregue-se como propriedade de Deus. E quando você faz isso, você vai entender que tudo que você é, tudo que você possui, nada é seu. Amém? Tudo é de Deus. Tua família é de Deus. Mas não porque você fala simplesmente, é porque você entrega. É porque você entrega. Teus negócios são de Deus. Teu trabalho é de Deus. Tua saúde. Por isso que eu entendo que a gratidão é um dos sentimentos mais nobres que existe. Gratidão. Ser grato por tudo. Tudo nessa vida. Ser grato pelas coisas que você já tem. Ser gratos por aquelas que você ainda não adquiriu. Ser gratos por livramentos, ser gratos por coisas. Nós temos muitas coisas para agradecer. Muito, muito, muito. Você tem. Faça uma lista de gratidão e você vai ver que é infinita. Desde da sua juventude, desde do tempo de cognição, desde o tempo que você tem cognição, desde os teus 7, 8 anos que você já lembra, já tem lembrança, memória. Você vai ter muito do que agradecer. Muito. Entende? Nós temos. Então, queridos, isso é o tetelestai. Jesus cumpriu a sua parte, mas eu tenho uma parte, você tem uma parte. Qual é a sua parte? Está entendendo? Qual é a sua parte nesse projeto? Porque todo o projeto do tetelestai de Deus, do consumado de Deus, tem a ver com a humanidade, com o ser humano. Jesus não tinha uma outra razão para ter vindo a não ser eu e você. Ele cumpriu a parte dele em relação a mim e você. Agora, qual é a minha parte? E qual é a sua parte em relação a ele? E aí, que às vezes eu olho para as pessoas que foram abençoadas por Deus, ou que se desviam, ou que não querem saber de Deus, que trocam Deus por qualquer coisa, eu pergunto, o que essa pessoa não entendeu? De todo esse plano tremendo e maravilhoso, o que a pessoa não compreendeu?
que falta para a pessoa entender? Então eu pergunto para você que está aqui, pergunto para você que está nos assistindo por esse canal do YouTube, o que falta para você entender que o tetelestai de Deus foi cumprido, Jesus cumpriu a sua parte, mas que muitos de nós não temos cumprido a nossa? Entende? E eu não estou falando besteira aqui, e nem estou acusando ninguém de nada, eu só estou dizendo para você, vamos pensar, vamos analisar a nossa vida, a nossa história, a nossa trajetória, as rotas que temos traçado para nós, entendem? O que estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso chamado, o que estamos fazendo, qual é a nossa parte, nesse tetelestai de Deus, qual é o grito que eu vou dar? Qual é o seu grito no final da sua trajetória terrena? Qual é o grito que você vai dar e dizer, está consumado? Porque eu cumpri o meu dever, porque eu fui um homem de Deus, porque eu honrei a Deus, porque eu honrei minha família, porque eu honrei a palavra, porque eu honrei os princípios de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, eu venci. Todas as etapas eu venci.